Oi, Oi, querida. Bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo. Que Então, bom. tudo bem. Eu tava aqui, nossa, tão gostoso estudar, né? Tá sendo bom assim também, porque sempre antes assim eu volto e leio, né? E assim é tão bom poder rever e poder desenvolver junto assim as ideias, assim, pensar junto. Sim, E também estou aqui olhando essas palavras e sendo permeada por uma série de pensamentos e insights. Muito bom. Muito feliz com esse convite. sim, eu agradeço super, né? Assim, tava falando quanto é especial e assim, quem não conhece, né, o Gaia Education, assim, eu conheci em, acho que 2016, né, 15, que eu fiz e foi, assim, um portal mesmo, né, assim, desde que a gente se conhece, assim, o quanto que a gente, assim, eu posso dizer por mim, já foi da minha caminhada até agora e tá sempre muito presente, assim, vocês, assim, como força, assim, né. Então, Que bom. assim, é muito bom. Tem memórias muito lindas dentro, assim, de força. E estava falando assim também, né? Assim, o quanto você é uma presença muito forte assim na aula, né? Tem uma capacidade, eu vejo assim, de transmitir mesmo, assim, muito linda, assim, muito autêntica, né? Então eu te agradeço por estar aqui, porque assim, no final como a gente pode fazer, né? Mesmo Sim, nesse tempo agora a gente pode estar junto aqui e também muitas pessoas que eu já falo de Gaia Education e né, dessa transformação assim pode também experienciar um pouquinho assim e que eu sei que não está sim. ligado ao Gaia necessariamente, mas é assim a porta de entrada, né? Uhum. Acaba sendo um elo de ligação também, né? Enfim, é um conteúdo que soma e junta muita gente, e não só participantes como educadores, como pessoas que estão pensando. Então, é uma coletânea interessante o Gaia Education, né? Para quem quiser olhar um pouquinho para esse mundo de pensar, repensar a presença na Terra hoje, né? Em Gaia. É. E aí eu tava aqui lendo de novo esse Coming Back to Life da Joanna Macy, assim, que virou uma bíblia para mim. E tem muito a Sim. ver com o que a gente já estava falando, né? Então, assim, E aí queria, assim, para, enfim, começar a nossa, assim, devagação, né? E junto a gente vai tecer essas palavras junto, assim. E para mim o que está muito vivo assim é da lucidez, o que ficou agora, assim, só para ter um start do que está fresco na minha cabeça agora, é da lucidez, está ligado com o nosso anestesiamento perante a vida, né? E a Joanna Macy e a ecologia profunda fala muito desse lugar de olhar para a dor do mundo, né? Sim. E no final a gente está muito assim, e é realmente um anestesiamento mesmo, assim, perante as coisas que a gente está vivendo, que está a olho nu, assim, né? Uhum. E é bem forte isso, ninguém fica fora, né? Sim. Essas duas palavras, quando você trouxe elas, né? Eu fiquei fazendo essas relações, né? Do que a gente entende por lucidez, o que a gente entende por liberdade, qual a relação entre essas duas palavras também, né? E, e o quanto que o estado de lucidez nos traz liberdade, ao mesmo tempo que o quanto que o estado de lucidez nos deixa claro o quão pouco livres estamos, né? Então ficou esse paradoxo vivo, né? Assim, que a liberdade que existe por estar lúcido e consciente do que está acontecendo em volta, ao mesmo tempo que essa consciência te dá uma percepção de limites, te dá uma percepção de até onde você pode e não pode alguma coisa, e a ausência de consciência eventualmente te traz uma liberdade muito maior, né? Então esse paradoxo está muito vivo quando eu penso nessas duas palavras também, né?
E nomeando a Joanna Macy, né, que você trouxe esse estado de lucidez, essa percepção, esse reconhecimento do que está acontecendo agora, né? Qual é, o que está presente no mundo agora e o quanto a gente está de fato atento ao que está acontecendo agora, ou o quanto a gente está conectado com o que foi ou o que a gente deseja que venha, né? Então também tem esse convite para se perceber o presente, o que está acontecendo no mundo agora, né? É um outro convite que eu vejo a Joana fazendo e essa busca por essa lucidez, essa clareza de em que mundo estamos, né? O que está acontecendo nesse mundo. E essa percepção do todo, né? Assim, porque no final é esse individualismo que, assim, leva a gente para a prisão, né? E aí a liberdade está ligada com esse aprisionamento, né? Assim, quando você consegue olhar e fazer junto, assim, para mim é muito claro quando a gente está trabalhando com outras pessoas, dá uma maior sensação de liberdade, né? De criação, assim. E eu vejo isso, assim, que a gente vive nesse lugar onde, assim, né? A indústria farmacêutica, todos esses lugares estão, tipo, trazendo essa anestesiamento, assim, você não vai ficar, tipo, não pode sofrer, né? E é bem, assim, incrível, assim, eu tô dizendo porque é isso, é esse paradoxo que a gente tá precisando olhar mesmo, né? E aí queria te perguntar, assim, também, né, qual que é para você um estado de lucidez, assim, agora? Como exercer, assim, isso? Uau, uma grande pergunta. Bom, eu acho que quando essa pergunta me chega, me vem uma reflexão se eu realmente sou capaz, ou qualquer um de nós, de estarmos plenamente lúcidos. Se a própria lucidez não é também uma ilusão, né? Porque a gente vive num mundo em que a gente tem um conjunto de informações. E cada um de nós tem um repertório de informações. A gente sabe um tanto desse mundo todo e não sabe um tanto muito maior, né? O tanto que a gente não sabe é muito maior do que o tanto que a gente sabe. E esse é um primeiro passo de lucidez, né? Estar ciente de que a gente sabe muito pouco é um primeiro passo para se estar lúcido. Ao mesmo tempo, quando a gente se dá conta de que tem tanto que a gente não sabe, talvez venha a pergunta junto, mas então, o quão lúcido eu posso estar se eu ignoro tantas coisas? Né? Então, fica essa pergunta presente, né? E talvez o meu palpite seja que a lucidez se dá justamente na consciência de que a gente só vai saber parte. Né? E a parte que a gente sabe é a partir das nossas próprias experiências, a partir das nossas próprias sensações, as nossas histórias, nosso conjunto de crenças, as informações que chegam até cada um de nós. Né? E uma coisa que também fica muito presente é que cada um de nós que tem esse estado de lucidez é um estado próprio, né? A gente está, assim, no Gaia a gente fala muito da visão de mundo, né? Eu acho muito pertinente esse termo para falar como cada um de nós tem uma visão de mundo, né? Então, quando a gente se depara com esse tema de lucidez, a gente está também se remetendo a esse aspecto de que cada um tem a sua percepção do mundo e o seu estado de lucidez perante a essas informações que você tem, né? Que cada um tem. Então, quando a gente também tem consciência de que a nossa visão de mundo é a partir do nosso ponto de vista, né? Então, que essa vista, esse ponto de vista é a vista de um ponto específico, então eu sou só um ponto, vendo o mundo a partir desse ponto de vista, e aí eu tenho o meu recorte pessoal. Então, primeiro eu tenho que ter consciência de qual é esse meu recorte, depois eu tenho que ter consciência de que esse recorte é o meu recorte e que existem outros recortes e outras realidades coexistindo, né, nesse espaço. Então, me vem tudo isso, assim, quando eu penso em como estar lúcido nesse momento, né, que é a sua pergunta. E então, esse seria o primeiro convite, né? Ficar consciente de qual é a sua bagagem, a sua mochila de informações e a sua percepção do mundo a partir dela. Que tem muito ligado com a definição de sabedoria, né, no budismo. É essa.
A sabedoria é ter essa consciência do ponto de vista de um ponto, né? É ter o olhar de fora mesmo da interdependência, né? Que somos todos ligados, assim. Enfim, uma maneira bem simples de colocar. Mas, e aí, assim, eu acho interessante a sua experiência, né? Porque como você está trazendo isso para muitas pessoas, muitos anos de Gaia, mesmo, né, aí em Terra Una, assim, recebendo pessoas que não vêm com uma bagagem, assim, mais crua e, de repente, você mostra todo um novo universo, assim, né? E quais são os momentos que vêm, assim, que você percebe que tem essa lucidez, assim, a consciência que abre, assim... enfim, eu fiquei pensando nisso também, assim, de que você compartilhasse um pouco da sua experiência, assim. Não sei se eu entendi a sua pergunta, como que abre a informação para outras pessoas De nesse memória sentido? que você tem, assim, de dar, sei lá, alguma vivência, né? Que também está ligado com as vivências e com esses lugares, assim, de abrir o coração, né? Assim, entrar em círculo, cantar junto, entrar num lugar de vulnerabilidade, muitas vezes, né? Então, assim, qual é o caminho, né? Para que você vê que dá certo, assim. Bom, outra pergunta difícil. Bom, eu acho tem Não, acho que traz essa reflexão, né, do quanto que cada indivíduo é capaz de permear outro indivíduo, trazendo luz para alguma coisa, né? Então acho que essa experiência de estar fazendo cursos, vivências, enfim, partilhando com pessoas a própria trajetória, o que para mim fica muito, muito vivo é perceber que quando as pessoas conseguem se conectar completamente com aquele momento presente, então criar contextos de conexão com o momento presente e que aquele momento presente deixa ali um gostinho para que aquilo seja mais degustado depois, a gente conseguiu colocar deu um start, né? Deu um estalo, deu o primeiro gatilhozinho de olha, eu me conecto com esse momento presente, tipo os trabalhos da Joana que fazem essa conexão com a dor do mundo, né? Quando eu posso ver que isso está acontecendo, eu também entendo que passos eu posso dar para apoiar, que se transforme em alguma coisa, o que eu contribuo para que essa dor do mundo persista, então eu posso mudar em mim. Enfim, fica esse convite colocado junto, eu acredito. Então, me parece que a minha sensação é que o caminho para criar essa conexão e esse desenrolar de coisas que façam sentido, eu acho que quando a gente está falando de todo esse movimento de sustentabilidade, o Gaia em si tem essa característica de querer chamar e criar multiplicadores, né? Então, a ideia é como é que a gente vai conseguindo transmitir essa informação para o máximo de pessoas possíveis, né? Para que isso vá galgando o espaço e ganhando mais pessoas com essa visão de mundo, né? No final das contas, a gente está falando de apresentar uma visão de mundo para as pessoas e somar forças numa ação, né? Sim. E de gerar algo novo, né? Isso que você está trazendo, assim, que é uma semente... Ixi, bloqueou. Me escuta, Nana? Oi, normal. Não, Tá, normal. O mas eu Instagram, acho ele é super instável. Pode falar. Mas para amarrar esse pensamento, a sensação que eu tenho é que esse estado de lucidez que a gente precisa trazer para esse momento agora, né? Então, assim, a gente vive um momento de uma crise planetária nunca antes vista, a humanidade vivendo um contexto muito desafiador e promovendo um contexto desafiador para todas as outras espécies, e o quão lúcido disso estamos enquanto comunidade humana, enquanto sociedade, né? E a urgência de trazer essa informação e a urgência de transformar essa informação em ação, né, nesse mundo de hoje. Então, e isso tudo me remete também à liberdade, né? O quão livre estamos, então, de deixar de agir
se agora é urgente agir. O quão livre estamos se não estamos conscientes disso tudo e seguimos agindo de uma forma inconsequente, irresponsável, enfim, né? Tipo, esse paradoxo que chega junto, né? Porque a liberdade, ela tem umas palavrinhas que vêm junto, assim, o quão livre a gente consegue ser sem contornos, né? Ou a gente precisa de contornos claros para entender o quão livre a gente pode agir, né? A nossa liberdade, ela é cerceada por uma série de clarezas necessárias, né? O quanto que, se a gente não tem contorno nenhum, podemos tudo, o quanto que a gente não abusa também, se a gente não sabe que temos limites. Até aqui a gente pode, depois daqui a gente está ultrapassando limites que podem promover uma série de coisas, de desrespeito, falta de cuidado, ou o que quer que seja, consequências que extrapolam o próprio interesse de quem age, né? Mas a nossa liberdade fica cerceada tem a necessidade de ser cerceada, talvez, por esses contornos. É uma reflexão também, não é? Porque vem junto, né? O quanto que segurança e liberdade também passeiam enquanto conceitos, né? Assim, a gente abre muito mão da nossa segurança, às vezes, para se sentir livre, e outras vezes a gente abre mão da nossa liberdade para se sentir seguro, né? E como é que a gente fazer essas duas coisas acontecerem juntas, né? Eu me sentir segura e em estar livre, né? O que a gente precisa promover enquanto comunidade para que esse passo seja dado, né? Tipo, e o que a gente está chamando de liberdade também, né? Porque a liberdade, o que a gente quer fazer com isso e até que ponto a gente está realmente livre nesse mundo de interdependência que a gente tem, né? Então, não posso me descolar do mundo, estar livre do mundo, que daí eu não tenho tudo aquilo que eu preciso para estar, né? Então, essa ideia. Mas também, e aí liga de novo ao centro, né? A essa ilusão da individualidade, né? Do sou isolado do todo, né? Essa ideia de ilusão. Eu acho que trazer ilusão para essa conversa é uma outra palavra muito pertinente, né? A gente está falando de clareza, né? De lucidez, né? E o quanto que a gente tem clareza e lucidez desse mundo de ilusão que a gente vive, né? A gente está nesse momento único também da história, em que a gente tem acesso a múltiplas informações chegando nas suas telinhas, e cada um de nós recebe uma versão individualizada, né? A gente está aí nesse momento de liberdade hackeada, né? E aí, o quanto que tudo isso converge. Então, a gente está tendo aí as muitas denúncias de que essas maravilhosas empresas de comunicação das redes sociais pegam as nossas informações e direcionam uma informação para a gente. Então, cada um de nós está recebendo um conjunto de informações específicos e, de repente, toma aquilo como verdade, aquilo como realidade. Então, o quão lúcido a gente pode estar no momento em que a gente tem as informações que nos chegam manipuladas por um robô, né? E aí vem essa pergunta de pano de fundo: eu estou lúcido mesmo e eu estou livre para fazer escolhas se eu estou sendo induzido a fazer escolhas de que botão eu aperto? Né? Então, onde é que a liberdade está? Onde é que a lucidez está nesse contexto tão bizarro que a gente está vivendo ao mesmo tempo? Né? Acho que essa ilusão, a gente fala da ilusão há muito tempo, né? A gente vai ter a cultura indiana falando da ilusão de Maia, a gente vai estar falando de uma série de histórias que nos contam as diversas tradições desse espaço de ausência de clareza, de ausência de lucidez. E a busca de lucidez como sendo um caminho, né, espiritual e um caminho de vida. E nesse momento a gente vive a consciência que a gente está numa ilusão dentro da ilusão, né? Porque essa ilusão promovida pelas redes sociais, ela é ainda uma ilusão dentro de uma ilusão anterior, que é essa ilusão que a gente já vivia antes enfim, né, de todo esse caminho que a gente ocupa enquanto humanidade hoje, assim, né? Enfim, indo longe aqui. Não,
É quase assim, a sensação que eu tenho é tipo, da vontade de rir de nervoso, assim, né? Isso, tipo, aquele estado de falar, uau. Sim. Ai, ai. E aí a palavra que me vem junto com essa ilusão é medo, né? Porque aí a gente tá assim sendo colocado a Uhum. essa cultura do medo, né? Dentro da ilusão tem o medo, que mantém a ilusão estática, quase, né? Porque a gente E junto com o paralisa, né? medo, uhum. E junto com o medo, é importante trazer essa outra. O medo ele vem como uma estratégia de controle, né? Que é o oposto da liberdade também. Então a gente vive numa cultura hoje que é uma cultura que trabalha com o controle através do medo e mantendo toda a comunidade. A gente tem o Harari conta isso de uma forma muito legal no livro do Sapiens, né? Que a humanidade tem essa característica de ser uma espécie que se move através de crenças compartilhadas, né? Então, a gente inventa uma série de coisas e acredita naquilo e aquilo passa a ser a verdade compartilhada, e a gente age enquanto humanidade, a gente tem uma capacidade de cooperação enquanto grupamento de espécies, de animais, para trabalhar em direção dessas crenças compartilhadas para promover alguma coisa. E nesses últimos 5.000 anos, 2.000 anos, a gente tem aí o controle acontecendo através de uma cultura de um medo, né, que é uma cultura de dominação e é o poder sobre, e ele se imprime a partir dessas premissas, né? Cerceando a liberdade. Aliás, a liberdade é um conceito muito recente, né? Tipo, enfim, até pouco tempo atrás, ter escravo era legal, permitido, as mulheres eram posses de seus maridos, enfim, a gente está vivendo um momento, as crianças, posses de seus pais, né? A gente está vivendo um momento ainda muito recente de transformação dessa realidade em uma parte do mundo, né? Onde a gente, de repente, tem o conceito de liberdade como um direito, né? Então, eu tenho o direito de ser livre e fazer as minhas próprias escolhas. E aí volta para aquilo, né? Direitos de escolhas, mas eu tenho direitos de escolhas dentro de um determinado limite de ações que também não tirem o direito de escolha do próximo, né? E aí todos esses conceitos que não deixam de ser conceitos inventados por todos nós também, né? Que são conceitos compartilhados, que fazem parte da lucidez desse povo que pensa dessa forma, né? Porque a gente pensa, por exemplo, em comunidades indígenas que têm outras formas de se organizar, né? A liberdade vai para além, a liberdade está no corpo. Eu posso estar sem roupa que eu tenho essa liberdade, né? A gente já não tem essa liberdade. Cultura ocidental cheia de liberdade, mas ainda precisa estar com o corpo coberto, precisa se mover de uma determinada forma, precisa se apresentar de uma determinada forma. Então, nossa liberdade ela é cerceada em vários aspectos, né? E faz parte de uma combinação que a gente estabelece também enquanto humanidade, né? Enquanto seres humanos e sociedade. Sim. Acho interessante também que você falou ontem, assim, de trazer o contexto, né? Que nos traz, assim, fiquei pensando nisso, né? O quanto que existe, assim, uma desconexão dessa sabedoria ancestral e do caminho da nossa, né? Que você falou, assim, do nosso tamanho, né? Então, assim, a gente não, né? E a gente quase isola esse momento, né? E tem tanta informação, óbvio, assim, tá na nossa história, né? Assim, mas de novo, assim, essa falta de olhar para o todo, né? E aí nos traz ainda mais medo, porque não tem, né, assim, esses ciclos de vida, morte, vida, né? E tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, enfim, essa fluidez que também a natureza traz, e a gente pode olhar dentro da natureza e dentro de tantos ciclos, né? Então é uma ilusão, assim, de fato, né? Assim, quando eu penso assim, agora essa palavra é muito forte mesmo. E acho muito forte também a coisa desse véu, né? Que quando cai, assim, existe o sofrimento atrás, né? E o sofrimento, ele tá sempre, a gente sempre vai sofrer, né? E o mundo, ele sempre vai continuar com muito sofrimento. E aí, só linkando, assim, que acho que é interessante também isso do poder
com, né, que vai além que é parte dessa de olhar para o sofrimento tipo junto, né, de você não negar o sofrimento, e que vai além da competitividade, né, Nana, que eu acho que está muito ligado também a essa mudança de paradigma, assim. Se a gente pega esse contexto histórico, isso é muito legal que você traz agora, né? Tipo, a gente tem um recorte da nossa vida olhando para ela, tipo, sei lá, tudo isso que a gente inventou. Eu gosto daquela perspectiva que o Carl Sagan traz do cronograma do mundo, né? Assim, tipo, se você coloca a história da existência do Big Bang até aqui em um ano, nos últimos segundos, tudo isso que a gente inventou, né? Assim, tipo, o que a gente conhece como mundo hoje, que a gente tem em termos de toda a tecnologia, de tudo que a gente... É uma coisa de 300 anos para cá, né? E a gente tem esse momento muito marcado da ciência que se separa. A gente já tinha uma religião predominante aqui no Ocidente de uma separação do ser humano do resto da natureza, mas a ciência vem e faz isso ainda com mais profundidade quando mecaniza o mundo todo, né? E olha para esse mundo dessa forma, se apossando da natureza e se distanciando da natureza como um todo. Isso cria uma outra grande ilusão, né? Então, de separação, quando a gente, na verdade, está completamente interligado. E ter essa clareza é extremamente importante desse trecho de história que a gente tem. Então, a gente traz todos esses conceitos baseados numa história muito recente. E a gente tem uma história recente que fala que a competitividade é o caminho da evolução, né? A gente vai lá ter Darwin falando que, bom, a natureza é competitiva e a evolução acontece através da competição. Quando, na verdade, a cooperação é a mãe da natureza. A natureza, ela coopera muito mais do que ela compete, né? E é só graças à competição de cada célula que junta forma um organismo e que, de repente, vai tendo várias cooperações distintas que a gente existe enquanto natureza, né? Enquanto várias espécies que foram evoluindo juntas. E a nossa sociedade humana, ela necessita da cooperação, né? Para nossa sobrevivência, a gente precisa andar em bando, né? Ao longo da trajetória humana no planeta Terra, né? A gente é um animal social, é o animal mais frágil de todos, né? A gente, quando nasce, é um bebê que carece de ajuda por muito tempo, né? As outras espécies ficam em pé no mesmo dia e já podem andar, correr e procurar comida, e a gente nasce prematuro, né? Isso também é uma informação muito, muito importante da gente saber, né? A gente, quando fica em pé, a nossa bacia se fecha e o bebê precisa nascer mais cedo para sobreviver, a mãe sobreviver junto. Então, essa coisa de ter 6 meses de amamentação exclusiva tem a ver com esse momento gestação fora. Você ainda deveria estar dentro, você ainda não está pronto, né? Então, é só com 6 meses que você pode comer outra coisa que não é o leite materno, e é quando você começa a poder sentar, né? Então, a gente tem que ter consciência de que esses 6 meses de vida iniciais, eles ainda são gestação, né? Então, quando a gente fala, as mães têm licença maternidade por menos de 6 meses, a gente está impedindo que cada ser humano tenha o que ele precisa para ficar pronto minimamente para poder sentar sozinho, sendo distanciado da sua mãe, né? Então a gente não respeita esse momento precioso, que é esse primeiro momento de vida de cada indivíduo no mundo, que é o momento que chega. Isso já não é respeitado pelas nossas leis, pelas nossas crenças. A gente não tem a consciência disso, e as mães não têm a liberdade, nem os filhos, de viverem o seu desenvolvimento com plenitude, né? Assim, então, são poucas as pessoas que têm a liberdade de escolha de poder fazer esse movimento, e poucos os que têm a lucidez da importância de dedicar esse tempo para esse cuidado, né? Porque somos cooperativos e precisamos nos apoiar e precisamos que a mãe apoie o seu bebê nesse primeiro momento. E se não tiver mãe porque aconteceu algo, precisa que alguém faça esse papel, né? Tipo, tanto que é o momento que o bebê quer ficar ali aninhado no canguru, juntinho, porque ele ainda está reconhecendo esse mundo e se sentindo muito inseguro, né? Então, dar liberdade ao bebê nesse momento de estar longe da mãe é, na verdade, um problema, né? E a gente tem que ter essa lucidez também enquanto espécie, né? Tipo, sacralizar esse primeiro momento, essa primeira chegada no mundo, né?
e cooperar enquanto espécie para que todos nós tenhamos essa oportunidade, né? Também. Então, da competição, a gente já vai tirando isso, já competem as crianças que tiveram esse carinho inicial e as que não tiveram, porque puderam ou não puderam, porque a mãe teve ou não teve essa liberdade, ou essa consciência, né? Então, essas palavras também permeiam, elas permeiam muitas coisas, né? Se a gente for olhar lucidez e liberdade, a gente pode colocar elas em vários outros assuntos, né? Como elas são pertinentes e importantes nesse momento que a gente está vivendo, talvez sempre, mas nesse momento principalmente. Com certeza. É muito forte a coisa do nascimento, né? Na live que eu fiz com o Pete, ele também trouxe isso, né? Dessa separação que a gente tem, o corte do cordão umbilical, né? E como isso é intrínseco, assim, né? No nosso viver, assim, né? E eu acho que também tem um lugar, assim, de não olhar, né, para essas dores que a gente... Eu não sei, eu vou falar de mim, assim, mas eu sinto agora, tipo, que muitas pessoas, assim, amigas, assim, que eu troco, tem essa sensação agora do, tipo, ai, é agora ou nunca que eu preciso exercer a minha função no mundo, né? Assim, realmente uma puxada assim de orelha, assim de si mesmo, né? Assim de então vamos lá, né? Tipo, o mundo tá pegando fogo. E aí assim queria trazer assim e te perguntar, porque é uma coisa que eu estou estudando e também acho muito interessante falar da cultura regenerativa, né? Que eu acho que para mim é um caminho assim que eu vejo nessa puxada de orelha, né? Que é criar algo novo, é uma nova cultura, né? E não tipo, eu preciso então entrar e desenvolver algo que seja dentro de um de um de um contexto que chegue nas pessoas, enfim, né? Mas essa liberdade também, né? De criar algo novo e a partir desse novo, né? Estar aberto assim a olhar com os novos olhos. Essa cultura regenerativa. Queria te perguntar o que é a cultura regenerativa para você, assim, e como poder praticar, assim. Eu sei que a pergunta grande também é só para a gente abrir, assim, e ir para um lado mais levantar um pouco. Mas eu fiquei com vontade de falar de uma outra coisa antes de responder essa pergunta, sobre isso que você trouxe, dessa puxada de orelha de fazer algo, né? Sim. E eu gosto muito agora, o Krenak publicou e tem falado muito sobre o quanto que nós ocidentais temos essa necessidade de fazer e dar sentido ao que se faz e que talvez a gente não precise fazer tanto, né? Tipo, o quanto que simplesmente estar e viver a vida já não é maravilhoso, né? Então a gente fica com uma cobrança eterna de dar sentido ao que fazemos e enfim, a ideia de sucesso, né, que nos acompanha também. E que tem a ver com ações que são reconhecidas por terceiros, né? Tipo, quando a gente está falando de sucesso, muitas vezes a gente está falando disso e ele traz essa ideia desse sucesso do não fazer, dessa plenitude de simplesmente se estar e se viver e ser um observador e ser um espectador também e participar de uma forma menos incisiva, talvez, né? Fica esse convite para essa reflexão também. Mas falando da cultura regenerativa, eu acho... Eu vou falar uma coisa disso, então, antes de você passar para a cultura regenerativa. Tá. Que me toca, porque eu acho que esse lugar do não fazer, a gente vai voltar e diminuir a velocidade, né? E, assim, eu vejo uma coisa que eu refleti também na liberdade, a simplicidade, né? Que, assim, menos é mais, né? E aí dá mais liberdade. Você ter menos... coisas dá mais liberdade, né? Então, assim, só como uma ideia, mas essa forma de ser, né? De você simplesmente poder se permitir, né? Assim, ser simples, né? E essa simplicidade dos indígenas, assim, do tempo, que ele é outro tempo, né? Ele não é o tempo desse sistema, né? E encontrar isso, né? Eu acho que realmente é muito forte, muito forte. É tão simples, mas é um caminho para a liberdade também, né?
E obrigada por me lembrar. A gente esquece. Maravilha. Muito bom. Pois é. Mas falando sobre a cultura regenerativa, né? A sua pergunta é o que seria isso? Eu acho que essa ideia de regeneração, a regeneração ela está entrando como um conceito, substituindo o conceito de sustentabilidade, né? Sustentabilidade ele busca um 0 a 0. Então, o tanto que eu tiro, eu tenho que colocar de volta e trago um equilíbrio. A regeneração, ela parte do princípio de uma compreensão de que a gente já tirou muito mais do que a gente precisava e que nesse momento manter o 0 a 0, tiro e boto igual, já não é mais suficiente. A gente já está num saldo negativo e a gente precisa ter um saldo mais do que positivo nesse momento e a mais do que aquele negativo em proporção, para que seja regenerativo. Então, o que a gente precisa fazer que vai transbordar para além daquela quantidade que se compensa e gera de novo um equilíbrio no 0 a 0, né? Então, e a isso a gente vai estar aplicando esse conceito de regeneração em todas as nossas relações, né? Nas nossas relações humanas. O que a gente precisa restabelecer enquanto valores, enquanto perspectivas, enquanto verdades compartilhadas que sejam regenerativas, né? Essa consciência, por exemplo, cada um de nós fazer o seu testezinho de pegada ecológica é um passo para essa lucidez de saber, peraí, quantos planetas eu sozinho estou consumindo, né? Eu estou com um grau equilibrado e o que eu preciso fazer, então, para ser regenerativo? E não é uma tarefa simples, né? Então, eu fiz esse teste antes e depois de vir morar na roça, né? Tipo, uau, mudei radicalmente a minha realidade. Mas, mesmo assim, eu ainda sou muito impactante. Viver é impactante. Então, a gente tem a lucidez de que a vida é impactante, somos impactantes e não tem como ser diferente. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que esse impacto pode ser também positivo. Então, o que eu preciso fazer para que eu gere um impacto positivo e que seja regenerativo nessas diversas áreas, né? Nessas diversas dimensões? Então, em termos ecológicos, quais são as minhas escolhas de produtos, de consumo, o que eu consumo, o que eu vou ali investir consumindo aquela coisinha porque eu sei que vai está incentivando projetos bacanas, porque vai estar uma série de coisas, porque está envolvendo pessoas que estão com trabalhos dignos, interessantes. Então, eu escolho aplicar e investir naquilo que está trazendo mais vida, né? A Joanna Macy traz esse conceito de quais são as nossas ações que sustentam a vida como um todo, em todas as suas formas, né? Então, o que a gente faz que está apoiando a manutenção da vida nessa forma, né? E o que a gente faz? Então, ter essa primeira consciência, esse primeiro chamado, é um primeiro passo para uma ação regenerativa. E aí isso vai chegar numa escala muito maior, porque hoje a gente vive um contexto em que a gente está inserido num sistema que nos coloca condicionados, às vezes, a agir de uma forma extremamente impactante. Por mais que eu não queira, se eu vou consumir uma água da torneira no Rio de Janeiro, eu estou contribuindo para uma situação da forma como lidam com os rios e toda como é que se diz? A captação de água e tratamento de água e todo o resto, né? Então, assim, o quanto que a gente tem liberdade, de novo, de realmente fazer escolhas quando a gente está inserido em alguns contextos específicos, né? Então, essa noção também é muito importante, né? Tipo, e não é todo mundo que tem a liberdade de fazer essa escolha que eu fiz, por exemplo, de me mudar para um meio rural e então ter o IDH baixíssimo, né? Porque não tenho nada aqui que está lá no índice de desenvolvimento humano, porque não tem luz, porque não tem tratamento de esgoto, porque não tem uma série de coisas, mas eu me sinto tendo um IDH elevadíssimo e com essa possibilidade de escolha de uma captação adequada, com tratamento adequado da água e etc, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. Não sei se eu te respondi. Acabei dando voltas também. Uhum. Não, super. Sim, de gerar a vida, né? E acho que são tantas maneiras, né? De gerar a vida, assim. Apoiar, né? A vida.
Tem essa ideia, né, de que a gente vive nesse mundo que é um mundo de medo e controle, né, que tem isso como premissa, e como é que a gente trabalha na direção de uma cultura de parceria e respeito. E aí vem essa palavra respeito, ela também entra nessa dança, porque o respeito, o quanto que o respeito ele é conquistado pelo medo, né, porque a gente tem uma cultura em que o respeito é adquirido através da coerção. Né? Então, as crianças respeitam seus pais porque têm medo de apanhar. O ladrão respeita a polícia porque tem medo de ser preso. E aí vai, né? Tipo, o respeito vai acontecendo prisão, por medo. né? E isso é respeito? Né? O que é isso? E o que é respeito, então, adquirido através de um lugar de real admiração, de real... Ou não precisa ter admiração, mas simplesmente respeito pela individualidade do outro, que eu não admiro, mas respeito. Então, dá a oportunidade de que o outro ocupe esse espaço como um todo e tenha liberdade de ser como se é, né, realmente. Então, essa pergunta do respeito fica também muito presente nesse espaço. Como que a gente desenvolve uma cultura de parceria, de respeito. E para mim a palavra que chega junto é o cuidado, né? O cuidado seja o valor básico. Então, o meu respeito é a partir do cuidado. O meu respeito com o outro faz com que eu tenha uma relação social pautada numa direção regenerativa, numa direção de uma cultura de parceria. O meu respeito pela natureza faz com que eu tenha uma outra forma de me relacionar com a natureza e o planeta Terra. E isso tudo vai gerar relações econômicas distintas que também são baseadas no respeito, né? Hoje não são. Hoje as relações econômicas são baseadas num foco específico que é o lucro do acionista. E aí o respeito à natureza, o respeito aos indivíduos que estão vinculados àquele trabalho deixa de existir, né? E isso porque ele tem liberdade liberal, né? Assim, então, é dada tamanha liberdade que ele ultrapassa os limites do respeito, né? Então, a gente olhar para esse aspecto da liberdade de novo, da liberdade sendo usada sem lucidez, ou com lucidez e sem cuidado e sem respeito, né? Então, o quanto que essas palavras vão se entremeando também em relação a tudo isso. Total, E agora me vem isso, assim, que o Lama Michel fala bastante de liberdade e nesse lugar, assim, que é onde a gente pode exercer a nossa liberdade, né? Nas nossas ações, né? Na forma como a gente está olhando para o mundo, na maneira, isso, assim, né? Todas o seu consumo ou como você reage, né? Ao mundo, assim, de uma maneira que eu acho muito importante, assim, né? Ter essa consciência mesmo, assim, porque acho que é muito fácil, né? E a forma como a gente acorda e pega o celular e já tá ali dentro dos, né? Assim, ou né? Dependendo de alguém para reconhecer o teu trabalho, para saber que aquilo é válido, né? Assim, enfim, são coisas sutis, assim, mas que vêm do fora, né? Sempre desse mundo exterior, assim, enquanto essa liberdade, ela vem de uma mudança interior, né? E a gente sabe disso, mas é fácil esquecer, porque informação não falta, né? E esse controle de fora não falta, assim, é muito forte, né? E fico pensando até nas gerações mais novas, né? Porque, enfim, você já é mais nova do que eu, não sei, uns 10 anos, eu acho. E aí já tem uma distinção na forma que você se relaciona com as mídias sociais e eu, né? Mas eu fico pensando nas gerações mais novas que nasceram já com tudo isso colocado e que tem essa pressão muito forte desse reconhecimento através desse espaço, porque é o espaço de interação, né? A gente está vivendo esse fenômeno de ter as pessoas estando no mesmo espaço e, em vez de se comunicarem fisicamente, vivamente, estão se comunicando através do aparelho, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Porque daí ali ela está se comunicando com muito mais pessoas e foge um pouco até o controle de aonde está chegando essa informação. Mas o quanto que eu sou reconhecida por aquela informação que eu partilho, e aí fica também esse recorte, né? Porque eu mostro para o mundo o que eu escolho. Então eu tenho a liberdade de escolha de mostrar para o mundo o que eu quero, né? E tenho essa lucidez também. Por outro lado, eu não tenho controle sobre como isso vai repercutir fora. E pode ser, né, que
sejam de várias formas. Mas esse momento que a gente está vivendo hoje, na verdade, eu acho que a gente sempre teve isso enquanto humanidade, essa necessidade de aprovação dos outros, né, de certa forma. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a teoria da fofoca. Não sei se você já ouviu falar da teoria da fofoca. A teoria da fofoca, ela fala disso, né? Que a humanidade, quando a gente desenvolve a linguagem foi tão importante para a nossa conservação enquanto espécie, a fofoca se fazia presente e você, na fofoca, descobria em quem você podia confiar, em quem você não podia confiar. A fofoca, ela dita um pouco quais são as normas éticas que estão permeando aquela cultura, né? Então, é ali que a gente vai... E aí, sabendo em quem eu confio, a gente tem mais segurança ou menos segurança e mais liberdade para estar agindo dentro daquele contexto, né? E então a gente, por mais que a gente coloque a fofoca como num lugar, fofoca, isso é fofoca, não fofoque, a gente tem isso muito introjetado. E tanto que toda a nossa mídia social, ela é voltada para fofoca. As pessoas estão muito mais interessadas em ver fulana com biquíni do que saber que o aquecimento global está acontecendo ou que, sei lá, aconteceu determinada situação complicada aqui, ali, político tal, XYZ, né? Então, e as pessoas vão lá olhar sobre o beijo de fulano, sobre a roupa de Beltrano. E a fofoca nutre em algum lugar que parece fazer parte desse mundo de ilusão, né? Por que isso nutre tanto? Por que as pessoas... E não nutre, né? Nutre entre aspas, assim. Por que as pessoas buscam se alimentar com esse tipo de informação de fofoca? E isso é o que mais vende, isso é o que mais interessa, né? O quanto que, na verdade, a gente quer estar com uma atenção focada nisso para não ver todo o resto que dói, né? E aí volta para esse espaço de lucidez. Vamos nos manter iludidos para nos sentirmos, conseguirmos sorrir, né? Porque se eu me conecto com o que está acontecendo no mundo, se eu me conecto com a realidade das minas de extração de metais necessários para a confecção dos celulares, nunca mais eu vou olhar para o celular, né? Tipo, e ao mesmo tempo, uau, um celular é tão importante para todas essas coisas lindas que eu vivo. Mas um celular é importante, eu preciso de um novo celular no ano seguinte, ou mais outro que a mídia me fala para valorizar e querer, né, para eu ser aceito nessa sociedade da fofoca, né? Então fica essa retroalimentação dessas questões, assim. Sim, sim, total. E essa lucidez também parte da lucidez é saber o que você deixa entrar, né? Assim, tá consciente do que chega, né? E fala, não, isso... Né? Assim, eu não vou comprar um novo celular ou eu não vou viver nesse medo, né? E voltar de novo para a sua própria valorização, né? Individual, assim. E acho que tem um lugar assim que precisa mesmo ter muita lucidez mesmo, assim, precisa estar em estado de vigília, né, assim, o tempo todo, assim, peraí, eu não vou ficar gastando o meu tempo rolando barrinha, né, a Lama Michel fala que é o esporte mundial, o dedinho. Eu acho muito bom. Muito bom. Só o músculo, né, ativo, assim. E esse, então, né, assim, os olhos também. É um estado de lucidez, assim, de consciência, de alerta, né? E acho que também essa conexão com a natureza, né? Assim, o quanto mais a gente precisa estar próximo para diminuir, assim, né? Nana, a gente infelizmente está acabando, impressionante, né? Passa muito rápido. Uau, já passou uma hora. Para as 3. Bom, acho que só uma coisa que eu fiquei com vontade de falar disso que você trouxe, né? E ao mesmo tempo que a gente quer ter essa lucidez em relação às nossas escolhas, né? Essa liberdade de escolha, o quanto que a gente também fica aprisionado, porque de repente um celular velho que ainda estaria funcionando bem, os sistemas operacionais dentro dele param de funcionar para que você seja obrigado a comprar. Então você não tem a liberdade de escolher ou ficar com a minha máquina velha. Né? Tipo, você é obrigado, porque está inserido num sistema em que a comunicação acontece através desse aparelho, muitos trabalhos acontecem e você acaba sendo obrigado, então, a fazer essa troca, né? Então,
enfim, e o quanto que a gente está lúcido disso tudo e o quanto a gente está organizado, principalmente, para fazer essas transições, porque o que a gente pode fazer, estando consciente disso tudo, enquanto grupo social, né, para que isso tudo se transforme, né? Eu acho que esse que é o convite que está presente agora na nossa humanidade, né? Tipo, a gente ter essa lucidez de que a nossa liberdade, o que a nossa liberdade está fazendo, né? E então a gente fazer escolhas mais coerentes com a nossa lucidez e conscientes de o quão livres estamos ou não e trabalhar na direção da conquista dessa liberdade real, né? Fora desse espaço de ilusão, assim, da construção desse mundo de parceria, respeito, regenerativo, né? E Então, acho que assim, também, assim, antes da gente terminar, que me veio, que está ligado também com liberdade, a importância do sonho, né? E da nossa da imaginação, assim. Acho muito interessante isso, né? Assim, que a nossa mente, ela não reconhece, né, o que a gente visualiza e o que a gente vê. Então, essa capacidade de sonhar e de poder visualizar, né, assim, enfim, esse mundo que a gente quer ver, né, você na sua melhor versão, ou não sei, assim, mas essa liberdade da nossa imaginação, da arte, da criatividade, né, tudo isso está muito ligado com a liberdade também. E também com o quanto que a importância dessa lucidez para a construção desse sonho ser partilhado de uma forma para que a gente haja nessa direção, né? A gente, enquanto humanidade, tem essa característica de agir e cooperar quando a gente partilha crenças. Então, que crenças são essas que a gente precisa compartilhar e que sonhos são esses que a gente precisa compartilhar para a gente poder conquistar essa liberdade que a gente deseja, de agir realmente vinculado aos valores que nos importam, né? Então, fica esse convite para encontrar, porque a gente carece hoje de uma linguagem comum. A gente tem uma série de coisas pipocando por aí, de iniciativas, de uma série de coisas acontecendo, mas a gente ainda não tem um nome, um título que nos aglutine numa intenção comum. Então, isso está muito disperso, é muito importante que esteja acontecendo, mas a falta de um nome, às vezes, gera muita dispersão, né? E ter um nome talvez nos gere uma sensação de que a gente tenha menos liberdade. Ao mesmo tempo, se a gente tem a lucidez da importância de partilhar premissas, partilhar objetivos, a gente pode agir em direção a essa liberdade que a gente quer de fato conquistar, né? Então, que sonhemos muito na direção da construção desse mundo regenerativo, de uma cultura de paz, respeito e cuidado, valorizando essas bases, né, nas relações, para conquistar essa liberdade que a gente deseja, real, né? Não só para cada um de nós, mas para todo o planeta, todas as pessoas, todas as espécies. Que as árvores tenham liberdade de crescer até o céu e se enraizar profundamente. E partilhar com suas irmãs a sua própria existência, né? Muito grata, né? Grata eu, querida. Delícia. E, bom, a Nana começa amanhã, né, a vivência do Gaia Education Online. Eu não sei se você falou com o Manu, se ainda tem lugares. Sim, ainda temos vagas, se alguém quiser participar. Já está com uma turma bem cheia, mas ainda cabe mais um. Então, mais dois, mais alguns, quem quiser. Amanhã começa o módulo Visão de Mundo, a dimensão Visão de Mundo do módulo... Ai, estou confusa aqui. Porque no presencial chama do jeito, o online chama de outro. Mas a gente começa a dimensão Visão de Mundo amanhã, online. Então, se alguém quiser alguma informação, entra no site do Gaia Education. E vai ter lá todas as informações. Sim, eu vou fazer um spoiler, que é a dimensão mais gostosa e linda. E assim, abre
Abre o terceiro olho, Sim. abre o corpo, abre tudo, assim, é muito lindo. E a Nana, assim, amor, você, assim, aqui dá vontade de estar mais presente, né? Porque, assim, realmente é quando a gente está na vivência e estando junto, assim, e aí, né, convidando, assim, quem tem escuta esse chamado, assim, porque é isso vezes, né, muito, assim, porque tem um material é muito rico, assim, admiro Hum, e fico muito feliz, assim, de isso existir, assim, é muito rico. que bom. Sim. Hum. Sim. Grata, querida. Lindo encontro. Eu que Adorei. agradeço, Nana, muito